Bom dia, sexto ano, vamos começar mais uma semana, nossa primeira videoaula do mês de maio. Já estamos nos aproximando aí do final, do meio do ano, né, do final do segundo bimestre, já estamos em meados do segundo bimestre. O tempo passa rápido, né? Então, fique atento aí com as atividades, não deixe nada atrasar, combinado? Sexto ano, hoje nós vamos trabalhar algumas atividades do livro de língua portuguesa, páginas 130 a 134. Essas atividades são sobre o texto. Na semana passada, nós tivemos uma videoaula sobre o texto, nós vimos a sua organização, né, o que é o parágrafo, nós vimos a questão da fala, né, dos personagens, a indicação ali com o travessão, a questão do espaço paragrafal, né, no início do parágrafo que deve ter, enfim. Tudo isso está ali no livro de língua portuguesa de vocês e é um assunto que vez ou outra nós comentamos, né, quando tratamos aí de produção textual. Então, nós vamos fazer agora as nossas atividades, que essas atividades estão relacionadas também ao mito que foi lido e feita atividade anteriormente também, as lágrimas de Potira. Então, vai ser uma atividade que vai elencar aí, vai misturar aí esse assunto, né? Tanto o mito, o texto, porque o mito é um texto, não é? Então, o livro vai utilizar isso como base para trabalharmos aí a organização do texto e a teoria que nós vimos, que nós praticamos também, né? Sempre quando nós vamos construir um texto, nós temos que ficar ligados aí para essas questões. Então, agora estamos estudando aí, trabalhando novamente, né? De forma mais aprofundada sobre o texto para aperfeiçoarmos aí a nossa escrita, tá bom? Então, peguem o livro de vocês, acompanhem aí as atividades, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou à disposição para atendê-los aí durante o plantão de dúvidas, das 7 às 11 da manhã. E não deixe também de mandar suas atividades no e-mail maxnayara@yahoo.com, tá bom? Então, vamos lá, atividade sobre o texto, livro de língua portuguesa, páginas 130 a 134. Antes de passarmos para lá, né, vamos relembrar aqui. Nós vimos sobre o texto na aula da semana passada, né, a fala dos personagens e a questão também da pontuação, né? Através do diálogo ali, o travessão, que vai indicar aí a fala, o discurso direto, né? E não podemos confundir aí discurso direto com discurso indireto. Vejam que os conteúdos eles vão se complementando, né? E nós temos que olhá-los como um todo, não de forma isolada, tá bom? Vamos recordar, discurso direto é aquele em que há a descrição fiel ali da falha, indicado pelo travessão ou, em alguns casos, aspas. Já o discurso indireto, a fala, o narrador que vai contar o que foi dito pelo personagem, tá bom? Então, está ali entrelaçado com a narração. A própria fala está ali sendo colocada, né, com a narração do narrador. Antes de irmos para as atividades, trouxe uma frase aí para começarmos o mês, começarmos a semana, as videoaulas. A única magia que realiza sonhos é correr atrás. Então, nós temos que correr atrás das nossas conquistas, correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, né? Como a própria frase diz. Então, quando nós nos esforçamos, aí a magia acontece, né? Porque as coisas vão dando certo e aquilo que não vai dando certo, a gente tem que acreditar que foi o melhor daquela forma, tá bom? Mas vamos correr atrás, vamos ser ativos, proativos, vamos ser agentes aí, vamos nós mesmos construir o nosso futuro, os nossos sonhos, ao invés de ficar esperando tudo cair do céu, né? Então vamos lá. Prática linguística, agora vamos passar para as atividades, né, sobre o texto. Após a teoria do texto aí, nós vamos passar para essas atividades. Se vocês estiverem escutando a música aí no fundo, são meus vizinhos lá na frente, então vamos ignorar e relevar, tá bom? Espero que não estejam ouvindo. Atividades. Prática linguística. Primeira questão.
Nos itens a seguir, as frases foram misturadas, o que prejudica a sua compreensão. Reordene cada uma delas para que se tornem frases bem formadas de acordo com o mito As Lágrimas de Potira. Use as linhas a seguir para transcrevê-las. Observe o modelo. Então, aqui houve uma mistura. Você vai organizar essas frases e colocar aí na ordem, né? Seguindo aí as letrinhas que já estão presentes no próprio livro de vocês. Aí nós temos as seguintes alternativas com as seguintes frases. Numa época muito distante, podemos conhecer muito da cultura indígena por meio de seus mitos. B. Potira e Itajibá são personagens de um mito, chegou a idade do casamento. C. Quando Itajibá partiu, Potira emudeceu para sempre. D. Itajibá se tornou guerreiro e Potira que narra a origem dos diamantes. Letra E. Nos dias de hoje havia uma tribo muito pacífica no interior de Goiás. F. Quando soube da morte de Itajibá, Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo. Então, já tendo conhecimento aí do mito, né, Lágrimas de Potira, nós já fizemos a leitura, fizemos as atividades sobre. Agora aqui nós podemos perceber claramente que esses períodos, essas frases estão bem desorganizadas, né? E aí nós temos o modelo. Veja que aqui na letra A nós temos uma parte do período que está em negrito e lá embaixo na letra E também, porque elas se completam, né? E aí nós temos aqui o modelo, ó. Numa época muito distante, havia uma tribo muito pacífica no interior de Goiás. Então, seguindo a lógica aí do texto que nós já fizemos a leitura, vocês vão completar aí a letra B, C, D, E e F, organizando aí, colocando no lugar certo essas frases que estão misturadas. Aí fica assim: A. Numa época muito distante, havia uma tribo muito pacífica no interior de Goiás. B. Potira e Itajibá são personagens de um mito que narra a origem dos diamantes. Aí nós temos aqui, ó, Potira e Itajibá são personagens de um mito, que é a parte aqui da letra B. E aqui, letra D, que narra a origem dos diamantes. Pegamos mais uma parte aqui, certo? Completamos a letra B de forma correta, coerente, lógica com o texto que nós fizemos a leitura. C. Aí nós temos, quando Itajibá partiu, Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo. Aí nós temos, quando Itajibá partiu, a parte da letra F, Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo. D, Itajibá se tornou guerreiro. Olha aqui, a parte da letra D. Mas e o resto? E Potira, agora sim, foi para a letra B, ó, chegou a idade do casamento. E Potira chegou à idade do casamento. Itajibá se tornou guerreiro e Potira chegou à idade do casamento. Letra E, nos dias de hoje, aí nós vimos que essa parte aqui da letra E formou a A. Então, qual é o resto? O restante aí, que está lá na letra A. Podemos conhecer muito da cultura indígena por meio de seus mitos. Forma a letra E. E por fim, letra F, com o que restou, quando soube da morte de Itajibá, Potira emudeceu para sempre. Um pedacinho da C aqui com a F. Essa é a ordem a ser seguida aí, né? A ordem lógica do texto. 2. Neste exercício, cada item constitui um parágrafo, mas as frases que os compõem estão em desordem, mais uma vez estão desorganizadas. Reestruture-os para que se tornem parágrafos bem formados. O parágrafo, nós vimos que ele precisa ser bem formado, né? Assim como o texto tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão, o parágrafo também tem que seguir essa lógica, né? De iniciar a ideia, desenvolver a ideia e fechar a ideia para começar um novo parágrafo. Então, parágrafo, para o nosso texto ser um texto de qualidade, ser um texto claro, né, em que o leitor vá fazer a leitura e compreender bem, nós precisamos estruturar e ordenar bem as ideias do texto, né, do parágrafo. Aqui você vai fazer essa dinâmica.
as frases já estão ali, né? Mas aí você vai organizá-los, tá bom? Vamos lá? A. Os dois firmaram compromisso. Pouco depois realizaram uma grande festa de casamento na Taba. Na mesma época em que Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro, Potira chegou à idade do casamento. Nós percebemos aqui que há uma desordem, né? Qual é o primeiro acontecimento, o segundo e o terceiro? São 3 acontecimentos aqui, 3 frases, né? 3 períodos. Então vamos organizar. Primeiro, na mesma época em que Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro, Potira chegou à idade do casamento. Aí nós temos aqui, ó, na mesma época em que Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro, Potira chegou à idade do casamento. Ponto. Depois disso, os dois firmaram compromisso. Foi lá para a primeira frase aqui do parágrafo. E por último, o que restou, pouco depois, realizaram uma grande festa de casamento na Taba. Então veja que há uma lógica, né? Primeiro eles cumpriram ali as condições, né, para poderem se casar, aí eles firmaram compromisso e depois realizaram o casamento. Então há uma ordem correta e lógica, né? Então agora está organizado dessa forma. Vamos para a letra B. Potira não chorou como as mulheres mais velhas, mas sentia muita tristeza e apreensão. Quando a tribo foi invadida, Itajibá teve de partir para a guerra. Ela sabia que ele correria perigo. Qual é, né, a ordem lógica? Primeiro, quando a tribo foi invadida, Itajibá teve de partir para a guerra. Depois, Potira não chorou como as mulheres mais velhas, mas sentia muita tristeza e apreensão. E por último, ela sabia que ele correria perigo. Acabou que a última, né, continuou a mesma, só as 2 primeiras que estavam trocadas. C. Sentava-se na beira do rio, alheia a tudo. Por muitas tardes, Potira esperou a volta de Itajibá. Ela sabia que quando ele voltasse, poderia escutar o barulho do seu remo conduzindo sua canoa. Concentrava-se apenas no barulho das águas. Qual é a ordem? O segundo período primeiro, né? Por muitas tardes, Potira esperou a volta de Itajibá. Depois, sentava-se na beira do rio, alheia a tudo. Depois, concentrava-se apenas no barulho das águas. Ela sabia que quando ele voltasse, poderia escutar o barulho do seu remo conduzindo sua canoa. Veja que essa é a ordem coerente do parágrafo, né? Para organizá-lo aí, as ideias ficarem organizadas de forma coerente, lógica e contínua ali. D. Daí a razão de termos várias versões de um mesmo mito. Esse modo de transmissão faz com que eles se transformem ao longo do tempo. Os mitos são transmitidos oralmente de geração para geração. Este último período aqui deve ser o primeiro, né? Os mitos são transmitidos oralmente, de geração para geração. Esse modo de transmissão faz com que eles se transformem ao longo do tempo. Daí a razão de termos várias versões de um mesmo mito. Agora sim, a ordem ficou correta, né? De trás para frente aqui desse primeiro período. E só para complementar aqui as nossas ideias, né, a respeito do mito, que é o gênero textual em que nós estamos trabalhando aí nesse terceiro capítulo do livro de língua portuguesa e também no livro Gênero, Leitura e Análise. O mito, ele é essencialmente oral, né? Ele era transmitido através da oralidade, tanto os mitos quanto as lendas. Por isso que nós podemos perceber diversas versões aí de determinados mitos, né? Dos mitos em geral. Porque quando vai se contar aí oralmente, né? Sem ter algo escrito, vai mudando uma coisinha ou outra, não é? E aí os mitos vão se transformando e há diversas versões, tá bom? Então, a oralidade, por ser um gênero textual que tem a base ali na oralidade, há essas diferenças aí entre versões do mesmo mito, da mesma história.
E por último, né? O último parágrafo a ser organizado, letra E. Outros animais conseguem se comunicar, mas não com toda a complexidade da linguagem humana. Mas ela não é exclusiva dos seres humanos. Por meio dela, podemos expressar ideias, sentimentos, desejos, opiniões, etc. A linguagem é uma habilidade muito importante. Qual é a ordem correta aí dessas ideias? A linguagem é uma habilidade muito importante. Por meio dela, podemos expressar ideias, sentimentos, desejos, opiniões, etc. Mas ela não é exclusiva dos seres humanos. Outros animais conseguem se comunicar, mas não com toda a complexidade da linguagem humana. Então, esse é o parágrafo aí organizado a partir das ideias da letra E. Terceira questão. Leia os itens A e B abaixo e em seguida analise as afirmações assinalando o V para verdadeiro ou F para falso. A. Sobe para 127 o número de mortos em deslizamentos de terra na China. O Santos é o novo campeão da Copa do Brasil. Aprenda como economizar energia sem esforço. Brasil vai testar vacina contra a esquistossomose. Pesquisadores dizem que iceberg gigante se desprendeu da Groenlândia. Papa volta à região italiana afetada por terremoto. Rússia acusa Estados Unidos de violarem acordo nuclear. B. Graças à língua, o ser humano pode se libertar do presente, pode narrar episódios de sua vida ou projetar planos. Ele pode, inclusive, inventar mundos, criar histórias, narrar histórias de povos de lugares distantes, onde ele nunca esteve. Os conteúdos que expressamos em nossos enunciados não precisam necessariamente espelhar a realidade do presente. Então, observamos aqui, né, a letra A e a letra B. Agora, nós vamos analisar cada uma dessas afirmativas de A a G e marcar V para verdadeiro e F para falso. A. O item A é apenas um amontoado de frases, não um texto. Pessoal, o texto, ele deve conter uma unidade comunicativa, né? Ele é uma unidade comunicativa. Quando nós fazemos a leitura ali da letra A, nós percebemos que não há continuidade da mesma, seguindo a ideia, ou continuando a ideia, complementando a ideia, entre as frases aí, né? Veja, sobe para 127 o número de mortos em deslizamentos de terra na China. Aí quando passa para a segunda frase, o segundo período, o Santos é o novo campeão da Copa do Futebol, o tema muda, o contexto muda. Então veja, é apenas um amontoado de frases, são apenas informações ali, cada período é uma informação, não há uma continuidade ali no raciocínio. Com certeza, verdadeiro. O item A é apenas um amontoado de frases e não um texto, porque nós não temos ali o todo comunicativo. B. Em A, as frases têm sentido, mas todas elas juntas não compõem um todo significativo. Com certeza, quando nós fazemos a leitura aqui de cada uma das frases, nós compreendemos claramente o que cada uma quer dizer, né? Nós entendemos ali que é uma informação, porém, juntas elas não possuem um sentido, elas não possuem um todo comunicativo, um todo significativo. Verdadeiro, letra B também é verdadeira. C. Ao contrário do item A, o item B pode ser entendido como um texto. Olha, lá na letra B, nós temos aqui períodos também, mas vejam que eles têm sentido, eles vão desenvolvendo aí a ideia. Então, juntos eles formam um todo comunicativo, um todo significativo. Portanto, ao contrário do item A, o item B pode ser considerado um texto verdadeiro. Letra D.
Em B, as frases foram relacionadas na intenção de se passar uma informação. Claro, as frases ali, elas estão sim relacionadas, eles estão ali tratando da mesma ideia, do mesmo contexto e estão formando um todo significativo. Letra D é verdadeira. Letra E. Analisando os dois exemplos, podemos concluir que o texto é apenas um conjunto de frases. Peraí, nós vimos que na letra A há apenas um amontoado de frases, um conjunto de frases, porém essas frases não se completam, não formam um todo significativo, então elas não formam um texto. Então essa letra E está completamente falsa, levando ainda em consideração que nós já respondemos anteriormente, né? Então, letra E, F. Letra F, o item B não é capaz de transmitir ideias? Peraí, claro, ele tem a intenção de construir uma ideia e ele faz isso, né? Claramente. É um texto ali, né? Um parágrafo muito bem organizado. Nós temos ali a sequência das ideias, né? Está falando aqui, né, sobre a língua, o que o ser humano pode fazer com a língua, né? Ele pode inventar mundos, criar histórias, narrar episódios da sua vida, projetar planos. Então veja que é uma sequência ali de ideias, né? Portanto, a letra F aí também é F de falso. G. Em A, existem várias informações desconexas umas das outras. Quando nós temos ideias que possuem nexo, é que elas estão ali conectadas, né? Ali nós já vimos que são frases aleatórias que só estão uma depois da outra, né? Então elas estão desconexas, desconectadas ali, verdadeiro. G. Em A existem várias informações desconexas umas das outras, V de verdadeiro, correto. Quarta questão. Imagine agora que, certa noite, você liga a televisão na hora em que o Jornal Nacional está começando. Os dois apresentadores, então, falam as frases do item A da questão anterior. Com base nisso, responda as questões. Então, vamos lá? Estamos começando o Jornal Nacional, né? E o apresentador fala ali o texto A. Vamos reler o texto A? Imaginem esse contexto aí, essa situação. Veja que foi apresentado e enunciado o contexto. Agora vamos imaginar esse texto dentro do contexto, dentro da situação. Sobe para 127 o número de mortos em deslizamentos de terra na China. O Santos é o novo campeão da Copa do Brasil. Aprenda como economizar energia sem esforço. Brasil vai testar vacina contra a esquistossomose. Pesquisadores dizem que iceberg gigante se desprendeu da Groenlândia. Papa volta à região italiana afetada por terremoto. Rússia acusa Estados Unidos de violarem acordo nuclear. E agora, com esse contexto, já tem mais sentido? Vamos agora ver as questões aqui. Letra A. O que significa cada uma das frases? Observando o contexto aí, o que significa cada uma daquelas frases? Seria ali a abertura do jornal? Seriam as reportagens, né, que seriam tratadas ali no dia do jornal, né? As notícias que serão apresentadas durante todo o jornal, né? Porque a apresentação ali inicial do que vai ser falado ali, apresentado durante todo o jornal, né? Então, são as notícias. B. O que aconteceria com o item A se criássemos um contexto para ele? Foi criado um contexto. E aí, o que aconteceu ali com o item A? Ele se transformou em um texto. Agora, com o contexto, ele ganhou sentido, né? Então, o item A se tornaria um texto. Assim como nós imaginamos aqui da situação, o jornalista ali falando ali, apresentando as notícias que serão apresentadas durante o jornal, o telejornal. Então, letra A ali se tornou um texto, porque foi contextualizada. 5.
Um aspecto bem interessante sobre a comunicação é o papel de cada um dos envolvidos, como eles veem uns aos outros. Certamente você já vivenciou alguma situação em que, no meio de uma discussão, um dos interlocutores pergunta aborrecido: Você sabe com quem está falando? Apesar de curto, um enunciado como esse diz muita coisa. Elaboramos o texto a seguir com o propósito de representar uma situação como essa. Faça a leitura e depois discuta com os seus colegas, procurando responder as questões propostas. Vamos lá. Conta-se que um recruta estava descansando no alojamento do quartel, fora do horário, quando atendeu o telefone com um jeito de poucos amigos. Que é? Do outro lado, a voz de um homem meio sem querer acreditar no que escutara. Como assim que é? Libere aí, meu irmão. É que estou muito ocupado descansando. Descansando? É, e você tá me atrapalhando. Mas não é hora de descanso. Mas quem mandou? Quem manda aqui sou eu, tá ligado? Você? Por acaso você sabe com quem está falando? Não. Quem está falando é o general fulano de tal. O recruta emudeceu. Depois de um instante, perguntou desconfiado: E o senhor, por acaso, sabe com quem está falando? Não. Graças a Deus. Tu. Onomatopeia, né? Que significa que ele desligou o telefone. A. Qual a intenção do general ao fazer a pergunta? Por acaso você sabe com quem está falando? O general ficou revoltado, né, com a insolência ali do soldado, né? E aí ele perguntou, né, mas por acaso você sabe com quem está falando e qual a intenção dele quando ele utilizou aí essa fala? Seria intimidar, né? Mostrar para ele que ele era superior? Aqui nós temos algumas sugestões, né? Possibilidades de respostas. Exigir respeito, impor autoridade, ameaçar. Então, essas são respostas possíveis que você pode ter colocado aí na letra A. B. O general queria realmente saber se o outro sabia com quem estava falando. A pessoa, quando ela utiliza, né, essa fala, você sabe com quem está falando? A intenção dela, né, assim como do general ali, é saber se o outro realmente sabe com quem ele está falando. Na verdade, é de impor ali um respeito, né? Impor autoridade, na verdade. Não vou nem colocar impor respeito, mas impor autoridade, fazer uma ameaça para outra pessoa, né? Dar um passo atrás ali, né, da situação, qual ela seja. Então, não, né? Na verdade, ele queria mesmo era dizer quem era e assim ameaçar o recruta. Então, a intenção ali era ameaçar o recruta. B. Como o general via o seu interlocutor? Ao fazer essa pergunta, o general deixou claro que via o seu interlocutor, no caso, recruta, soldado ali, como alguém inferior, como um subordinado. Ele deixou claro: peraí, você sabe com quem você está falando? Eu sou superior, você é o subordinado, você é inferior, então você deve me respeitar. Quando ele diz isso, ele utiliza aí essa fala, essa era a intenção dele. Letra D. De acordo com a situação, o que significa a onomatopeia que encerra o texto? Essa eu já dei o spoiler, né? Já falei. Aqui no finalzinho nós temos, né? Tu. Esse barulhinho aí, né? Essa onomatopeia, ela representa o que, gente? O telefone sendo desligado, né? Significa que o recruta desligou o telefone na cara do general para ele não saber quem ele era. Letra E.
Observe que no texto algumas falas dos personagens estão destacadas com letras maiúsculas, como essa fala aqui, né, do general. Por acaso você sabe com quem está falando? O que isso significa? Significa que eles exaltaram a voz, né? Eles não estavam falando mais ali de forma normal, né? Eles gritaram, falaram alto. Então significa que eles falaram gritando. F. Em que situações é mais comum escrever enunciados com letras maiúsculas com essa intenção? É muito comum nós escrevermos dessa forma agora em textos digitais, né, digitados na internet, pelo WhatsApp, e-mail, redes sociais. É bem mais fácil, né? Então, nas situações em que se escreve em ambientes, em gêneros digitais, como e-mail, chat, redes sociais, etc. Agora vamos no quadrinho aqui Aprenda Mais rapidamente. O valor da verdade, o valor de verdade. Outro aspecto interessante sobre os papéis de cada um no ato comunicativo é o valor de verdade das afirmações feitas por eles. Por exemplo, se uma criança de 2 anos diz para a mãe que ela está feia, ela provavelmente achará engraçado e não se incomodará. A declaração feita pela criança simplesmente não é válida. Por outro lado, imagine se o marido dela dissesse isso. Briga na certa. Então veja o valor da verdade. Uma pessoa diz algo, outra pessoa diz a mesma coisa. Porém, por serem pessoas diferentes, a situação diferente, uma pessoa, a fala de uma pessoa tem mais peso, né? Se o marido diz para a esposa que ela é feia, dá uma briga ali, uma situação desconfortável, né? Agora, se uma criança pequena ali de 2 anos fala isso, passa como um engraçadinho, né? Brincadeira, enfim. Porque o valor de verdade ali é diferente. Agora, para encerrarmos a nossa videoaula, nós vamos falar aí das páginas 135 a 139, que nós temos ali um textinho, algumas atividades e uma proposta de produção textual que deve ser desenvolvida no caderno, né? É o tópico É Hora de Produzir. Livro de língua portuguesa ainda, vamos acompanhando. Antes de começar a escrever. 1. O texto a seguir foi retirado de uma reportagem que aborda a importância da mitologia para diversos povos indígenas. Leia-o com atenção. Mitos da cultura indígena. Conheça os mais importantes mitos relacionados à floresta. De acordo com pesquisadora, eles são formas de compreender e dar sentido à vida. Para os índios, a floresta é um mundo, o seu habitat. Da floresta, eles obtêm tudo o que precisam para suas vidas, desde material para a construção de suas casas, utensílios básicos, ferramentas e implementos de caça até alimentos e remédios. Eles sabem que compartilham esse habitat com outros seres, animais de muitas espécies diferentes, que às vezes podem ser caçados para alimentar seu povo. Desde pequenas, as crianças aprendem sobre a floresta. Jovens adentram a mata com seus pais, tios e avós para incursões de caça ou coleta de frutos, sementes, mel e material para a construção de moradia. A floresta é como uma grande enciclopédia viva para o conhecimento indígena. E aqui nós temos uma imagem, né, que mostra aí um cotidiano aí indígena, né? O contato deles com a natureza e como a rotina deles, né, depende aí da natureza, né, de tudo natural que a natureza traz. Continuando com o nosso texto, vamos lá. De uma maneira, em todas as culturas, os mitos surgem como formas que o ser humano encontrou para compreender e dar sentido aos fatos e eventos da vida e do mundo.
Muitos mitos explicam a origem das coisas, como certos alimentos, práticas culturais, como a agricultura, e fenômenos naturais, como o trovão e os eclipses. O contato dos povos indígenas com comunidades próximas tornou algumas dessas narrativas conhecidas, de modo que foram absorvidas pela cultura regional brasileira, como a história do boto cor-de-rosa, que gosta de seduzir e namorar as moças incautas às margens dos igarapés. Outros mitos são específicos de caça de cada tribo. É o que explica a pesquisadora e curadora do Museu do Índio do Rio de Janeiro, Shang Yang. Geralmente, cada povo indígena tem seus mitos de origem, de como seu povo veio a ser. São os mitos cosmogônicos. Esses mitos, transmitidos oralmente de geração a geração, são muito importantes na formação do indivíduo social, pois fornecem coesão simbólica à percepção do indivíduo como parte de um corpo social, reforçando sua identidade étnica. Desde tempos imemoriais, os mitos descrevem eventos que se dão no mundo indígena, e a floresta é o elemento concreto, visível e tangível desse mundo. Então esse texto aí vem reforçar, né, o quanto o mito ele representa a identidade, né, do povo, aqui no caso os indígenas, né? Então os mitos, né, eles possuem ali uma simbologia, uma representação da identidade do povo, das suas crenças, né? Enfim, dos elementos que os cercam ali que para eles são essenciais para a sua vida. Antes de passarmos para as atividades, nós temos aqui o quadrinho de vocabulário. Nós temos as palavras implementos, incautas e tangíveis. Se tiver outras palavras aí que você não saiba o significado, coloque aí abaixo ou no seu caderno também o significado, tá bom? Implementos, aquilo de que se necessita para a execução de algo, acessório, apresto, petrecho. Incautas, sem cautela, descuidadas. E tangível, aquilo que se pode tanger, tocar, tocável. 2. Agora, veja algumas definições da palavra mito, encontradas em 2 dicionários da língua portuguesa disponibilizados na internet. Responda as questões. Veja só, são dicionários aí que são da internet. E aí aqui nós temos os QR Codes, né, que vão levar direto aí para essa página. Temos este e o próximo aqui, tá bom? Vamos aqui, mito. Aí nós temos, veja só, 21 definições encontradas. Aí nós temos aqui a primeira. É uma representação fantasiosa espontaneamente delineada pelo mecanismo mental do homem, a fim de dar uma interpretação e uma explicação aos fenômenos da natureza e da vida. É o que nós vimos até então, né, a respeito desse gênero textual. É um gênero textual, literário, que tem a intenção, né, de explicar alguns fenômenos, alguns acontecimentos, né, a origem deles. Quando nós falamos em mito, nesse mito, esse gênero textual, esse gênero literário que tem origem ali na oralidade, né, ele vem com essa função de explicar a origem das coisas, né? Aí nós temos aqui, ó, pergunta: por que troveja? Resposta: porque Júpiter está encolerizado. Veja, uma resposta aí mitológica, né? Pergunta: por que o vento sopra? A resposta: porque Éolo está enfurecido. Éolo ou Eolo. Então são respostas aí que vêm do mito, da tradição, dessas crenças, né, bem antigas e bem tradicionais da identidade ali de certos povos e a explicação que eles davam para o surgimento, para a origem de determinadas coisas. Aqui nós temos um outro conceito aí de outro dicionário, que nós temos também aqui o QR Code para você escanear e entrar aí nesse link. Mito.
História fantástica de transmissão oral, cujos protagonistas são deuses, semideuses, seres sobrenaturais e heróis que representam simbolicamente fenômenos da natureza, fatos históricos ou aspectos da condição humana, fábula, lenda, mitologia. 2. Interpretação ingênua e simplificada do mundo e da sua origem. 3. Relato que, sob forma alegórica, deixa entrever um fato natural, histórico ou filosófico. 4º conceito, uma pessoa ou um fato cuja existência presente na imaginação das pessoas não pode ser comprovada, ficção. 5. Um fato considerado inexplicável ou inconcebível, enigma. 6. Uma crença, geralmente desprovida de valor moral ou social, desenvolvida por membros de um grupo, que funciona como suporte para suas ideias ou posições. Mitologia. Aí nós temos aqui o mito da supremacia da raça branca. 7ª, representação de fatos ou de personagens distanciados dos originais pelo imaginário coletivo ou pela tradição que acabam por aumentá-los ou modificá-los. 8. Discurso propositalmente poético. Aí nós temos a continuação aqui, porém o livro tampa, né? A fim de transmitir uma doutrina e por meio de uma tal. Mas são aqui, ó, alguns conceitos. Nós vimos que aqui, ó, primeiro conceito aí, o primeiro, o segundo, o terceiro aí já tem a ver com o nosso gênero textual, né? Mitologia, os mitos e tal. Agora, o mito é visto da mesma forma pelo indígena e pelo não indígena? O que é um mito para os indígenas? Veja só, um mito, né, para o indígena, nós vimos tanto no texto ali, né, que nós fizemos a leitura anteriormente aí, que o mito para eles é uma verdade, né, uma explicação, a partir da crença deles que representa a verdade, né? Mas para alguém que não vive ali, não tem aquelas crenças, não tem aquela cultura, que não possui ali a mesma rotina, ele vai ter o mesmo entendimento de mito, tanto que para nós, algumas pessoas, nós perguntamos o que é mito, eles falam que mito é sinônimo de mentira, né? Porque acabou-se, hoje em dia, transformando aí, né, o mito como sinônimo de mentira, como algo falso e tal, né? Então, fica o mito aí sendo o contrário de verdade, né? Mas, enfim, e outros significados, outros sentidos que a palavra mito ganhou, né? Aí de uns tempos para cá, né? Virou uma gíria e tal. Então, as formas de percepção do mito são bastante diferentes entre indígenas e não indígenas. Os dicionários, representando o discurso de quem não é indígena, apontam o mito como uma fantasia, uma história fictícia que explica algo da cultura, mas que não é real. Já para os indígenas, o mito é uma narrativa verdadeira, o que eu disse há pouco é uma verdade, né, para eles, que explica aspectos da origem das coisas e da organização do universo indígena. Portanto, fazem parte da vida real deles. Então, o mito para os indígenas ou para os povos, né, que tem aquele mito ali, é verdadeiro, né? Agora, para nós, né, por exemplo, que não somos, que não participamos daquela cultura, não temos aquelas crenças, o mito não é uma verdade, não, nós o enxergamos como ficção. B. Considere o seguinte trecho do texto. Desde tempos imemoriais, os mitos descrevem eventos que se dão no mundo indígena, e a floresta é o elemento concreto, visível e tangível desse mundo. Qual é a sua opinião sobre as influências sociais e culturais que o desmatamento e a desapropriação de terras indígenas têm na vida desses povos?
Olha que essa questão está pedindo para você ativar aí a sua criticidade, você ser crítico, né? Olhar para o mundo em que nós vivemos e olhar com um olhar crítico, né? As nossas aulas, a escola tem essa intenção. Eu sei que vocês são crianças, adolescentes aí, críticos. Então é para colocar aí em prática a sua criticidade, né? Veja, qual é a sua opinião, né? Uma resposta pessoal, por quê? Qual é a sua opinião, seu entendimento aí, né? Sobre as influências sociais e culturais que o desmatamento e a desapropriação de terras indígenas têm na vida desses povos. Pessoal, pense, eles, a natureza, ele faz parte deles, né? Das crenças, da rotina deles. E quando eles são desapropriados, eles são tirados ali dessas terras. Pensem bem, né? Reflitam aí sobre isso, né? Veja se isso não é crueldade, né? Se isso não é desumano, né? Mas não fale, não busque só falar isso, né? Que é muito ruim e tal, mas por quê? Argumente aí, né? Já que você sabe que a natureza, os elementos naturais são parte, né, representam aí, né, a cultura, a vida, a rotina, o cotidiano, tudo aí para os índios, né? Então, vou esperar a sua resposta, tá bom? E espero respostas críticas e bem elaboradas. E eu sei que vocês me mostrarão. E aqui nós temos a explicação da proposta, né, textual que você vai fazer, né, que você já fez ou vai fazer, vou esperar. Vamos lá. Como vimos, originalmente os mitos eram transmitidos de forma oral de geração para geração e buscavam explicar de maneira fantasiosa temas sobre os quais os povos não tinham conhecimento científico exato, concreto. Pensando nisso, imagine que você vive em uma comunidade indígena, isolada em plena floresta amazônica, nos dias de hoje que o seu povo está sofrendo com a poluição do rio. Assim, pesquise em livros ou na internet personagens míticos pertencentes ao imaginário de diferentes povos indígenas e crie uma história em que esses personagens se envolvam em um enredo cuja finalidade será explicar a origem dessa poluição. Pessoal, veja que proposta legal. Aproveite aí que dá para você desenvolver um texto fantástico, né? Olha ali, importante, seu mito deverá ser narrado em primeira pessoa, narrador personagem, tá bom? Então, o narrador vai participar da história, dos acontecimentos. Você vai pesquisar aí, ó, personagens míticos e vai construir aí um mito explicando a origem dessa poluição, né? Nossa, você pode utilizar várias ideias aí excelentes, tá bom? Qualquer coisa, se você precisar de inspiração, converse comigo que eu posso te ajudar, tá bom? Aqui nós temos o planejamento, aquilo que você deve ler aqui antes de construir o seu texto, né? Está orientando você na produção, né? Ao escrever seu texto, procure estruturá-los em parágrafo para tornar a leitura mais fácil e menos cansativa. Lembre-se de que os parágrafos são blocos de significados compostos de uma ou mais frases, que por sua vez são constituídas de uma ou mais palavras. Aí, 2. Antes de começar a escrever, pense nisso. Qual a origem da poluição do rio? Que elementos mágicos você colocará na narração? Você fica à vontade aí, coloque a sua criatividade para funcionar, né? Porque o mito, ele permite que você faça isso. Que personagem será o protagonista? Que ações serão desempenhadas por ele? Haverá um antagonista? Qual será o seu papel? Terceira, durante a produção, fique atento para o que estudamos até agora sobre os mitos, principalmente no que se refere aos elementos das narrativas que conhecemos neste capítulo. Então, agora você já teve contato com o mito, nós já vimos o que é, está na hora de você colocar em prática aí na sua construção do texto. E depois que você concluir o seu texto, você vai ver se as informações apresentadas foram utilizadas para compor o personagem, a origem do mito está clara, o planejamento foi seguido, as características dos mitos foram observadas. Vai observar isso no seu texto, né? E vai você mesmo avaliar o seu texto aí,
né? Se precisar mudar, melhorar, aperfeiçoar o rascunho, né? Você faça isso seguindo aí esse tópico avaliação. Ele é para te ajudar, assim como o planejamento, tá? Pessoal, encerramos aqui mais uma videoaula, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição para ajudá-los, para atendê-los, tá bom? Plantão das 7 às 11, e-mail para o envio das atividades, maxnayara@yahoo.com. Desejo que vocês tenham um excelente dia, tá bom? Bons estudos para vocês. Volto a dizer, qualquer dúvida eu estou à disposição. E até a próxima aula, tá bom? Até a próxima aula e até lá, qualquer dúvida, plantão. E não deixem de mandar as atividades, tá bom? Tchau, tchau.